Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal, nós aqui de volta, hoje com um convidado especial, eu aqui, Marta Magalhães. Eu, Adriana Amaral, nosso primeiro episódio especial dessa terceira temporada, com um convidado super especial, como sempre, para a gente falar de criatividade e empreendedorismo no mercado de trabalho. Esse convidado vem de longe, né, Marta? Lá do Amazonas, psicólogo Matheus Vasconcelos. O Matheus é especialista em psicologia do esporte, mestre em saúde pública, coordenador do departamento de psicologia da TOA Esportes, idealizador da Escola de Psicologia do Esporte, cofundador da rede Nauru de Saúde Mental no Esporte. Matheus, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo aqui com a gente. Vamos fazer o tintim para o Obrigado, Matheus aqui, Adriana, do nosso Mobilize. Tchim. Saúde, Matheus, seja bem-vindo. a gente. É o norte do país com o sudeste para o Brasil todo, né? Vamos lá, Legal, gente. Matheus? Conta um Vamos, pouquinho da vamos. sua história para nós. Bom, primeiro agradecer, tá, o convite de estar aqui batendo um papo com vocês, um projeto, um tema muito bacana também, um tema que, que eu gosto muito, né? Meu nome, eu acho que o mini currículo vocês já apresentaram, falo da região norte, falo direto da região norte. É, de psicologia do esporte como profissional eu tenho 5 anos, né, de atuação. Mas contando minha trajetória como estudante, como, como acadêmico, como pesquisador, ainda na graduação, eu já venho desde 2012, né, me aventurando um pouquinho nessa área. É, cresci, né, a maior parte da minha vida aqui no Amazonas, uma parte no Rio de Janeiro, né, minha adolescência no Rio de Janeiro, infância e vida adulta no Amazonas, praticamente. Me formei aqui na Universidade Federal do Amazonas, né? É, dentro da psicologia do esporte, não considero isso uma regra, né? Mas o meu contato com a psicologia do esporte foi por conta de viver o esporte sempre, desde garoto, né? Nunca com a intenção de me profissionalizar ou alguma coisa do tipo, mas sempre de gostar de desafios, de gostar de sentir, né, o potencial do corpo. E conhecer a psicologia do esporte na graduação numa disciplina de psicologia ambiental, né? Como todo mundo já sabe, não é comum que a gente tenha a, a disciplina específica, né, dentro da graduação. Então, no caso, na minha faculdade não tinha, mas numa disciplina de psicologia ambiental a gente teve a liberdade de escolher projetos a serem desenvolvidos, né? E na época eu desenvolvi um projeto de pesquisa voltado para entender por que existia tantos ciclistas de montanha aqui na cidade de Manaus, né, os mountain bikers, sendo que nós não somos uma região montanhosa, né? Então, conheci o mountain bike vendo, né, colegas, vizinhos saindo com aqueles pneuzão aro 29 pela rua, e eu falei, cara, que bicicleta sensacional. Eu sempre gostei de bicicleta, desde garoto, né? E aí comecei a pedalar, 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 e nessa disciplina tive a oportunidade de entrevistar um monte de mountain bike, né? E daí fui fazendo link, né? Do que era o conhecimento da psicologia do esporte, né? Então, fui encontrando artigos, foi meu primeiro contato, por exemplo, com materiais da Katia Rubio, né, e de outros colegas da psicologia do esporte. E aí descobri uma associação, né? No caso, a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que é a ABRAPESP. E daí, assim, gente, parece que me pegou e não largou mais, sabe? Parece que quanto mais eu ia fuçando, mais eu ia entrando na história, né? Uhum. Então, foi um pouco de como é que eu fiz esse link, tá? Mas falando, sendo bem sincero, falando aqui de um lugar da região norte, para fechar esse ponto da minha apresentação, e a gente fazer link com o tema, é, falar assim parece bonito, né? Nossa, né, que legal, tu foi linkando um monte de motivações, interesses, etc. Mas eu falo de uma região que é a região de menor investimento no esporte no país, né? Então, eu falo da região com maior território, com a menor densidade populacional, né? Então, nossa população é espalhada, né? Uma
E aí nossa população da região norte, né, todos os estados, Uhum. é espalhada, né, por vários municípios, né? Então, existe dificuldade de acesso, existe uma dificuldade que é de investimento. Então, tive que fazer essa escolha de entrar numa especialidade sabendo disso, né? Sabendo que outras áreas como organizacional, trânsito, clínica, né, elas são muito mais potentes na nossa região por conta de não estarem dependendo tanto, né, desses investimentos, né, e dos resultados, né, que as instituições esportivas acabam entregando na região, tá? Mas foi isso, né? Me joguei nessa aventura e daí eu acho que a gente tem algumas coisinhas legais para a gente trocando uma ideia. Bom, Matheus, aí você conta então que praticamente há uma década você vem mergulhado nesse universo, né? Uhum. E se aproximando mais da psicologia do esporte através da Associação Brasileira do Esporte, das literaturas, da pesquisa e do meio prático. Eu gostaria que você contasse para nós um pouco, porque aparece muito, né, nos nossos consultórios, nas supervisões, nos próprios atendimentos do setting terapêutico, seja na borda de uma piscina, numa academia, num campo de futebol ou no próprio consultório, aparece muito a ideia de que as coisas estão prontas e nem sempre aquilo que se planeja é o que acontece, né? Então, eu particularmente tenho quase 40 anos aí de estudo ininterrupto e não para, né? Eu até brinco com a Adriana, que a Adriana me provoca, ela veio mais nova e ela me provoca a falar, ela me provoca a escrever, ela é atrevida, entende? E aí eu fico nesse mundo da prática, e esse mundo da prática é um mundo que te desafia a ser muito criativo. E como esse nosso momento dentro do Mobilize, nós estamos falando dessa vivência das experimentações, da criatividade, do diálogo criativo, então gostaria que você trouxesse um pouco dessa visão. Legal. É, eu vou começar falando disso por um outro caminho antes de chegar nessa questão da prática, que é como é que eu entrei na psicologia do esporte, né? Como é que foi chegar isso na graduação ainda, né? Como é que foi ter as primeiras experiências, de fato. É, quando, quando eu quis fazer estágio em psicologia do esporte, eu fui para o meu primeiro congresso em 2014, eu acho 15, eu acho que era 2015, o congresso em Brasília, né? É, foi um dos primeiros contatos assim com grande parte da área, foi a primeira vez que eu vi a Marta por lá também, né? Foi aquele negócio sensacional, né? De ver a Marta com os casacos da CBF, ver outros colegas, né, com uniforme de comitê, ver Foi atletas lá. 2014, Matheus. Foi. Então, assim, esse foi o primeiro contato. Nossa, que incrível, né? Eu tô num congresso onde tá um monte de gente que parece ser muito importante na área, né? Eu não sabia quem era ninguém Uhum. na época, né? Só queria estar lá. E aí, quando eu saí do congresso, né, que eu voltei para Manaus, na UFAM a gente não tinha estágio. A gente não tinha disciplina, não tinha estágio também na área esportiva, né? Só que eu sempre fui muito proativo nesse sentido. Se eu queria alguma coisa, eu ia fuçar tudo que era possível para saber se dava para fazer aquela coisa. E aí, a faculdade de psicologia na UFAM não tinha prédio ainda, né? Tinha um bloco no fundo, assim, mas não tinha um prédio próprio, né? Num prédio, um bloco antigo da UFAM. Só que era o bloco, e aí subia um pouco a universidade e tinha a faculdade de educação física, né? Com toda aquela estrutura, com quadra, piscina, pista de atletismo, vários blocos. Acho que a faculdade de educação física tem dois ou três blocos, se eu não me engano, né? Grande na UFAM. E aí
Aí eu falei, cara, por que eu não vou lá, né, bater nas salas, nos lugares, né, e falar que eu quero fazer estágio na psicologia do esporte. E aí, olha só, aconteceu uma coisa que até hoje isso é muito marcante para mim, né? E isso foi até motivo de atrito dentro da faculdade, porque às vezes eu falava mais do que devia também, né? É, eu fui numa coordenação, né, de um programa que é voltado para reabilitação. E aí, quando eu bati nessa sala, conheci a coordenadora, até hoje eu tenho contato com essa coordenadora, a gente faz alguns trabalhos, algumas coisas juntas, escritas, né? É, e aí falei do meu interesse, ela falou, ó, vou ser bem sincero contigo. Há muitos anos atrás a gente quis trazer a psicologia aqui para dentro, mas a resposta que a gente teve é que a psicologia não trabalha com essas pessoas que a gente atende aqui. Eram pessoas com Nossa. deficiência dentro do esporte. E aí eu tomei um susto, eu saí com muita raiva daquela sala, né? Eu falei, como assim, cara? Não trabalha com essas pessoas? Primeira reunião de conselho de diretor, eu já fui descascar, que eu era de centro acadêmico, né? Aí eu falei, isso é um absurdo, não sei o quê, papapá, popopô, né? E aí, com o meu orientador, na época, eu falei, ó, eu quero fazer estágio lá dentro, né? Tu me ajuda? Aí ele falou, ó, Matheus, não é minha especialidade, mas se tu se dispõe a ler e trazer as leituras, né, as tuas percepções, né, para supervisão, por mim é tranquilo, né? Eu consigo adentrar dentro do teu conhecimento que tu for trazendo da literatura. E aí foi, né? Eu fiz todo o meio de campo, assim, né? De levar documento, trazer documento. Nossa, o que eu subia e descia toda hora, levando e trazendo documento para fechar o estágio, né? Era assim, era todo dia fazendo esse movimento. E aí a gente conseguiu fechar o estágio com o programa, né? Fiquei 3 anos dentro do programa. Outros colegas da psicologia chegaram a adentrar o programa, não pelo interesse pelo esporte, mas também pelo interesse por trabalhar com alguns públicos, né, específicos que tinha dentro do programa. Então, a gente tinha turmas esportivas que eram para crianças que tinham o diagnóstico de TDAH, tinham turmas que eram só de crianças com síndrome de Down, tinham turmas que eram com crianças que tinham paralisia cerebral, né? Então, tinha, acho que, 3 turmas diferentes, né? Tinha uma turma que era de paralisia cerebral, né? E, assim, não tinha nada da mobilidade a não ser do pescoço, né? Aí, Uhum. outras turmas iam mudando, né? Essa gradação de perca de mobilidade. Então, tinha algumas que tinham maior mobilidade, né? Ou tinham perdido o movimento dos braços ou das pernas só, e praticavam esporte adaptado. Então, foi entrando estagiários nesse universo, né? Primeiro desafio, né? O que eu conhecia da psicologia do esporte não era sobre essa população, né? Então, eu tinha uma literatura que falava muito sobre atletas, que falava muito sobre alto rendimento, que falava muito sobre, né, técnicas psicológicas, sobre performance. Weinberg, né, foi um dos primeiros livros que eu tive contato, então, uma literatura estritamente, né, falando de uma população que é americana, de uma população branca, né, de uma população que é muito específica, né, de atletas. E eu falei, nossa senhora, né, e agora? Então, o primeiro boom criativo que eu tive que encontrar foi aí, de tipo, o que que eu faço aqui se eu não tenho nada, né? E os artigos, Uhum. assim, sobre trabalho da psicologia com pessoas com deficiência, 2015, a gente tinha algumas coisinhas assim, mas não era nada muito diretivo, era aquelas coisas investigativas mesmo, né? De tipo, como é que é para essas pessoas? Então, tinha muitas coisas qualitativas, mas poucas coisas interventivas. E eu acho que eu não disse isso, né? Mas eu já trabalhava nos estágios a partir da abordagem centrada na pessoa, né? E aí eu fui para minha zona de segurança, né? Foi o primeiro ponto. Eu falei, cara, é, Manaus tem poucos lugares, né, para essas pessoas praticarem esporte. E se tem poucos lugares para praticar esporte, possivelmente tem poucos lugares para falar. E aí o Rogers tem aquele livro Grupos de Encontro, né? E foi um período que eu me debrucei muito naquele livro, né? E eu falei, bom, a gente vai criar grupos de encontro nas principais turmas, né? As turmas que tinham maior quantidade de pessoas. Então a gente teve um grupo de encontro voltado para as mães,
né, das crianças e adolescentes que tinham paralisia cerebral. A gente teve um grupo de encontro para os adultos que tinham sofrido AVC e estavam, né, em processo de reabilitação através, né, da prática esportiva ali com a gente. E a gente tinha um grupo de encontro que era com os cadeirantes, né? Então, a gente montou 3 grupos de encontro nessa época. E aí foi uma das coisas mais fantásticas, assim, né? Porque, primeiro que rompeu aquela barreira, né? Do que os livros e artigos que eu tinha acesso tinham a me dizer e o que essas pessoas tinham a me contar, né? Então foi o primeiro movimento criativo, assim. Eu tinha que fazer uma coisa que ninguém tinha feito ali dentro, né? Que era dar voz a essas pessoas que, mesmo estando num projeto esportivo, né? Elas estavam no espaço onde tinha um profissional que dizia o que fazer, né? E foi Uhum. muito legal porque a gente foi tendo experiências do tipo de descobrir, por exemplo, que os cadeirantes tinham uma organização política muito presente, mano. Né? Então eles não eram só ativos na vida esportiva, né? Eram pessoas que conseguiam sair para dançar, que gostavam de é, tirar um dia para subir no ônibus e sair rodando a cidade, né? Por conta da Uhum. gratuidade. Então subiam no ônibus que era adaptado e davam a volta, andavam, iam para centro, né? E os cadeirantes lá do projeto, eles eram muito treinados para aprender até a subir calçada, né? Então, assim, eles aprendiam toda a mobilidade, como subir uma calçada que é difícil, como andar numa calçada esburacada, que é a realidade da cidade. Uhum. A gente foi descobrindo grupos associativos deles, então, assim, grupos onde eles conseguiam fazer cobranças em relação à Câmara Municipal, à Assembleia Legislativa, né? Então, a gente foi ver que a gente foi vendo através dos grupos de encontro, por conta dessas falas que eles traziam, que estar no esporte não era somente uma questão de cuidado com a saúde. Era uma questão que era muito política da vida deles também, né? Porque isso significava defender um espaço que eles pouco tinham pela cidade, tá? E aí foi isso, né? Proand e tal, né? Era o nome do projeto, e aí eu, empolgado nessa época, acho que pelo primeiro ano de estágio, eu quis entrar no futsal também, né? Futsal feminino. Mesma coisa. Vai e volta, tentando fechar estágio, e eu fiquei, né, fiquei mais de 2, 3 anos também no futsal feminino, né, fazendo estágio. E minha pesquisa também, né? Meu trabalho de graduação foi todo com futsal feminino, né? E a gente publicou um capítulo de livro sobre essa pesquisa. E aí, considero o segundo movimento criativo, assim, né? Que eu acho que são 2 coisas que eu acho que me deram muita habilidade para trabalhar com esporte, tá? Novamente, no futsal tinha Weber, que tinha um monte de coisa, e eu era da abordagem centrada na pessoa, né? E eu olhava aqueles conceitos assim que são muito presentes na TCC, eu falava, nossa senhora, o que eu Sim, faço com isso? sim. E aí eu tive uma ideia, para o laboratório de ciências cognitivas foi meio afrontosa a minha ideia, né? Mas eu quis botar ela em prática, né? Porque eu achei que ia ajudar. Eu virei para o meu orientador e falei, olha, eu quero pegar o livro da TCC, né? É, não vou lembrar o nome do livro agora, mas tem um livro que ele é quase como um manual, né, para as pessoas da área. Eu falei, eu quero pegar esse livro, eu quero fazer toda a releitura desse livro a partir de um olhar humanista. Então, eu quero olhar as técnicas e reler elas a partir de um olhar humanista. E aí ele falou, nossa, Matheus, legal, sensacional, bora. E aí ele já me antecipou, Estou ó, rindo fulana porque de eu tal. fiz isso também. Ele falou, fulana vai ficar pé da vida contigo, porque o que tu está querendo dizer é que a ciência que está ali naquele livro, ela pode ser lida a partir de qualquer estrutura teórica. Eu falei, eu também acho que isso é possível, né? O desafio vai ser encontrar os links. Por exemplo, eu sou rogeriano. O que o Rogers fala que tem a ver com isso? Né? Ele Uhum. é muito Merleau-Ponty também. Né? Então, no meu TCC, vocês vão ver, né? Diálogo de Rogers com Merleau-Ponty e algumas perspectivas cognitivistas, né? Deixa eu E só abrir um aí, parênteses aqui, Matheus, para quem está ouvindo não é da psicologia, esse monte de autor, esse monte de abordagem, que a psicologia não é uma só. A gente tem vários aham, tipos de abordagem, né? Então, para quem não é da psicologia, não importa muito, mas é conseguir ver o ser humano de várias perspectivas diferentes. Todas chegam no mesmo fim, mas o sim. meio muda, né? A forma como a gente vê o ser humano, como a gente vai fazer as intervenções. É disso que o Matheus está falando.
Perfeito, obrigado. E aí comecei, né? A gente levava para discussão, ou trazia conceitos, por exemplo, visualização, né? Visualização a gente encontrava tanto em Merleau-Ponty quanto em Rogers, por exemplo, o conceito de imaginação, né? E aí, então, assim, tudo que tinha imaginação, né, nos diálogos do Rogers, de autores da fenomenologia, etc., a gente ia fazendo link de, pô, isso é exatamente o que estão falando de visualização aqui, né? Então, assim, é um conceito distinto, mas a prática é Uhum, semelhante, que é de criar imagens, né? Então, até Rogers, por exemplo, em relação falando de criatividade, né? Rogers, quando fala de criatividade no trabalho com crianças e adolescentes, ele fala que um dos fenômenos psicológicos, né? Uma das experiências psicológicas que mais deveria receber a atenção da psicologia quando se trata de trabalho com crianças e adolescentes é a imaginação, né? Por conta do poder criativo de resolver problemas, de elaborar emoções, etc., né? E aí tá, visualização com a imaginação. Diálogo interno, Rogers fala em alguns livros sobre comunicação interior, né? Que é basicamente aquela fala que na terapia, no encontro, o cliente tem com ele mesmo. Então, né, o cliente vai pensando dentro da sua cabeça sobre o que falar, né? Então, opa, comunicação interior tem também. Estabelecimento de metas. Metas, Rogers fala que é importante por conta de isso orientar a gente para o futuro, né? Então, uhum, Rogers, quando a gente vem trazer os diálogos dele com a psicanálise, né? Ele, ele vem as críticas vão nessa direção, né? Dentro da abordagem centrada na pessoa, o importante é olhar para o presente e para o que vem depois, né? Então, quando ele fala de metas, né, uma pessoa que consegue estabelecer metas é uma pessoa que está com um funcionamento que é saudável, né? Porque ela está conseguindo se orientar, se projetar no futuro. E aí a gente foi encontrando links. Pronto, sensacional, me encontrei, né? É, Desafio a partir disso foi como é que eu trago essa técnica, né, para uma prática que não seja engessada, que era o meu maior medo, né, de eu acabar me engessando por conta de eu estar abraçando um monte de teoria, né, de eu estar me debruçando sobre um monte de coisa, né. E aí tem muitas coisas assim que hoje até é presente na minha prática de aprender a elaborar materiais. Tem muito, 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 muito material, assim, gente, sei lá, uma folha que tem é, 4 quadrantezinhos para a gente colocar tais experiências, por exemplo. Ah, tem lá, tem um que eu gosto muito, que é o mapa da autoestima, né? O mapa da autoestima são 2 círculozinhos, um grande e um pequeno, que vem de um autor das cognitivas, que é o Albert Ellis, né? É, eu criei o mapa da autoestima com o intuito de facilitar com que atletas tentem falar sobre quais são os principais pontos que alimentam a estima, né? Então, são dois uhum, círculos, por quê? Porque tem coisas que são muito frágeis e que alimentam a autoestima. Por exemplo, fui campeão. Isso, né, alimenta, né, a estima, mas vai acontecer de eu não ser campeão. Então, vai ter um dia que isso não vai estar lá. Mas tem outras coisas que são importantes para a autoestima, como sou corajoso. Então, isso está no núcleo, está no centro, né? Porque é um uhum, aspecto que eu reconheço da minha história de vida, da minha personalidade. E aí, daí eu fui criando assim, muita coisinha. Muita coisa que ia facilitando esse processo de trabalho até hoje, né? Com atletas, com pessoas de maneira geral, né? Mas foi muito nesse diálogo que não foi fácil, tá? Assim, eu acho que foi um período dentro da faculdade assim que eu mais lia, que eu mais, né, me debruçava sobre assuntos, tanto que eu não acompanhava direito os artigos das disciplinas, por exemplo, psicologia comunitária, né? Se eu tivesse que tirar um dia para fazer tudo de psicologia comunitária, eu tirava um dia para fazer tudo de psicologia comunitária. Todas as outras leituras tinham a ver com a supervisão, tinham a ver com os estágios, eu queria entender o que eu estava fazendo, né? Então, era muito, assim, de buscar muito material. Foi o período que eu comprei a maioria dos meus livros da psicologia do esporte, né? E fui fazendo link, fui relacionando, né?
E, assim, recomendo. Acho que a gente na psicologia tem muito medo, assim, de criar as coisas às vezes. Eu percebo isso quando as pessoas saem da Sim. graduação, né? De, por exemplo, pegar... tem... No livro do Weinberg tem lá, eu acho que são 10, não sei se são 10 mandamentos ou se são 10... São 10 pontos, assim, né? Que são atitudes recomendadas para pais de atletas, né? É, legal, são 10, mas a gente pode transformar isso em 20, em 15, a gente pode transformar isso em coisas que têm a ver com a nossa cultura, com a nossa realidade, né? Porque ele está falando de uma realidade ali de atletas universitários, de atletas que na vida escolar eles já têm uma estrutura que nem nossos atletas profissionais às vezes têm aqui no Amazonas, né? Então eu Como você gosto disse, muito né, uma disso. realidade norte-americana, branca, de uma classe média, que é completamente diferente, né? Não, total, total. Eu lembro, ó, olha só uma coisa, no meu primeiro ano de formado, né? Comecei como voluntário. O primeiro trabalho que eu tive, assim, prático mesmo, foi voluntário. Eu tinha link com futsal e tinha link com esse público, né, de pessoas com deficiência. Então, meu primeiro trabalho voluntário foi com esse público de pessoas com deficiência. Consegui entrada na Associação Paradesportiva do Amazonas, né? Então, assim, todos os atletas paralímpicos do Amazonas eram vinculados a essa associação. E aí fui lá, como quem quer nada, do mesmo jeito que foi na UFAM. Fui lá, me apresentei, etc. Queria ficar alguns meses lá atendendo alguns atletas e tal. E olha só, coisas que eram muito, muito legais, assim, que eu fui descobrindo. Até hoje, eu lembro da fala desse treinador, o André. Até hoje ele treina a equipe de paralterofilismo, né? É, perguntando sobre o André, André, como é que tu prepara o treino dos atletas? Era uma coisa que eu queria entender, porque era algo importante para Hum. entender como trabalhar com eles. Aí, Matheus, vou te falar uma coisa que faz parte da minha prática, é a minha visão como profissional de educação física, mas que eu sei que muitos profissionais, às vezes até mesmo de seleção, não vão entender isso que eu estou querendo dizer, porque não sabem a nossa realidade. Fulano de tal, ele sai da Zona Leste, né? Então a Zona Leste é a área periférica da cidade, a área mais distante da cidade. Ele pega X ônibus, ele vem saltando uma porção de calçadas esburacada, isso quando tem calçada, né? Quando ele não tem que estar na rua desviando de carro, desviando né, de um monte de coisa. Ele para, desce aqui na parada, né, em frente à Vila Olímpica, e daí ele vem pulando mais algumas calçadas até chegar aqui na academia. O planejamento do treino do dia desse cara já é considerando que ele já veio treinando. Uhum. Ele já fez força, ele já fez movimento, ele já utilizou muito o braço empurrando as rodas da cadeira, né? Então eu já sei que ele já tem uma carga de treino X. Então, assim, no meu plano de treino, eu considero que essas 2 horas de vinda para cá já são treino. Ele já treinou, né? Então, tudo que envolve fazer força, etc., né? Eu sei que são atividades que ele já cumpriu em parte. Então, a partir daqui que ele chega aqui, né, a carga de treino, o planejamento de treino é pensando, né, no que já aconteceu. Eu falei, cara, sensacional. Sensacional. Porque ele poderia descer uma carga de treino sem considerar Sim. todo esse esforço físico que é 2 horas de ônibus, calçada, etc. É, e aí, nessas experiências voluntárias, eu fui vendo, né, o quanto tem coisas da realidade local que eu tinha que levar em conta, como, por exemplo, um atleta que é ranking 2 na sua modalidade, tá em segundo no ranking, né? Quando eu fui fazendo comparações, assim, pô, o primeiro do ranking, ele está em São Paulo, ele tem Bolsa Atleta, recebe não sei quantos mil, tem resultados tais, a rotina de treino, segundo o treinador daqui e segundo o nosso atleta, é praticamente ficar lá no Centro Paralímpico, né, direto, né, vai para casa, descansa. E aí eu vou olhar a rotina do atleta daqui. Ele é segurança de manhã, né? Aí ele vai para a academia na Vila Olímpica à tarde, depois ele tem que voltar de novo para o trabalho como segurança, depois ele sai e vai para a faculdade e no final da noite ele ainda faz um bico como marketing, design, para conseguir mais uma renda, né? E é pai.
E é pai. Uhum. Né? Então, caramba, é, esse cara ele não tem uma, duas, três jornadas, ele tem umas 5 jornadas em um dia. Né? Então eu já sei que ali, pô, tem alguns aspectos de preparação psicológica que eu tenho que dar atenção. Né? A gestão de estresse desse Sim. atleta é diferente do atleta que está em São Paulo, com bolsa, né? Com acesso à estrutura do comitê. Né? Então foram coisas assim, que eu fui vendo nesse universo de entrada, como voluntário, né? Como psicólogo do esporte aqui na região, que demandavam muito de eu adaptar o meu conhecimento à realidade local. Né? De eu saber, por exemplo, alguns meses atrás eu acompanhei um atleta que é do Karatê, ele é do interior. Né? Só o tempo de barco dele, do município dele, que é Borba, para cá, eram 10 horas. Né? Nossa. Esse atleta só de barco, a viagem dele equivale ao que um atleta do Rio, São Paulo vai levar para ir para a Europa. Né? Então, eu tenho que levar em consideração que ele tem que ter um cuidado com a preparação já nessas 10 horas de viagem. Então, ele tem que ser instruído sobre exercícios de visualização, de diálogo interno. Quem é treinador dele tem que saber o que passar para ele conseguir treinar, talvez, algumas coisas no barco, né, para manter o corpo ativo nessas 10 horas. É, fora as 10 horas de barco, depois ele vai pegar 4 horas de avião para uma outra capital. Né? Depois de ir para essa outra capital, ele vai pegar mais 13 horas de voo, né? Se for uma competição mundial, né? Que foi o que aconteceu com esse atleta. Né? Então, eu fui vendo de, opa, não, a, como eu penso a rotina desse atleta, exige muitas adaptações. Muitas adaptações. Eu tenho que perguntar para esse atleta como é que é esse barco. Porque às vezes ele está naquele barco que as poltronas são apertadinhas, às vezes ele está naqueles barcos que dá para tu ir lá na beirada, lá no fundo, e tem um espaço Uhum. que, se tu quiser, tu consegue até treinar karatê. Né? É muito incrível te ouvir falar, porque assim, acho que cada pedacinho da sua fala, se a gente destrinchar, dá um episódio de podcast, dá vontade de aprofundar em tudo, assim. Vai passando um filme na minha cabeça de como que em 2000, você falou em mais ou menos meados dos anos 2000, né? A história se repete, né? Da gente estar tendo que se reinventar, meio que criar a roda várias vezes. Essa essa luta, essa busca nas próprias universidades, né? Como que a nossa formação ainda é muito falha e a história muitas vezes se repete. Eu vivi isso, não lembro se a Marta viveu isso, né? Eu gosto dessa área, eu vou atrás, aí não tem professor para orientar e eu invento um estágio, assim, né? A gente vai se criando e criando aí as adaptações das nossas abordagens ao que já tem pronto, né? E aí você estava falando desse monte de autores, eu estava lembrando, se eu não me engano, é o Vygotsky, que talvez a Marta consiga me corrigir aí se eu não for, que fala disso, né? O que é necessário para a criatividade, da gente poder usar o que a gente tem e quanto mais experiência a gente consegue ter no mundo, mais a gente consegue exercitar essa criatividade, né? Para eu criar, eu tenho uma base ali de experiência, que é o que você fez. Eu tenho a abordagem centrada na pessoa, tenho essa base humanista. O que eu faço com isso? Como que eu aplico isso, né, a essa área que eu quero entrar? E eu já ouvi tantos alunos me procurando e querendo algo pronto, que foi o que a Marta começou falando, né? Ah, Adriana, eu gosto da psicologia do esporte, mas eu gosto mais dessa área da Gestalt. Me diz aí o que que eu leio. Não tem. Procura. Exato. Pega o material do esporte, pega o material da Gestalt e junta. E aí as pessoas desanimam, né? A gente vai meio que desbravando aí com, né, com o machadinho, desbravando a selva para poder criar algo, né? E é muito incrível te ouvir falar disso no Amazonas, né? E criando tanta coisa potente, né? Esse empreendedorismo. E a gente está falando da psicologia, mas eu fico pensando nisso, a gente está falando de mercado de trabalho de maneira geral, Sim. né, Marta? Pensando nisso, como se diferenciar no seu trabalho, seja vendendo um doce, seja construindo um prédio. Como que você pode fazer isso? Adriana, quando eu entrei no mestrado, eu não vou lembrar, né? Esse livro aqui, eu tô revisando um livro que eu terminei de escrever recentemente, que fala sobre Só lê para empreendedorismo, gente, por né? favor, qual é o título e o autor. É Psicologia do Esporte e Empreendedorismo. Eu que montei esse livro aqui. E Muito aí eu legal. tô revisando ele, eu acho que no começo eu falo que eu entrei no mestrado por medo do Uhum. mercado, né?
Falo que entrei por medo e que no final do mestrado eu falei assim, nossa, será que eu deveria ter entrado mesmo? Né? Não estou dizendo que eu me arrependo, mas por quê? É, Quando eu entrei no mestrado, eu tinha o seguinte, eu falei, nossa, né, o mercado não tá para peixe, não tá fácil. Né? Se eu for para organizacional, legal, eu consigo alguma coisa rapidinho. Se eu for para clínica, eu consigo montar uma agenda rapidinho. Né? Agora, para o esporte, não está bem assim. E aí eu fui para o mestrado em saúde pública. Eu já queria estudar política, minha linha de pesquisa foi em políticas de saúde, Uhum. né? Eu sabia que na psicologia não ia encontrar. E eu fui para o mestrado com o seguinte intuito. Eu sempre fui muito estudioso, assim, no sentido de, tem uma prova, eu vou me preparar e eu consigo me preparar. É, Quando nunca tinha tido contato com saúde pública, saiu o edital e eu falei, nossa, vou me preparar. Foi 3 meses de preparação até a prova. E a minha meta era, eu vou conseguir essa bolsa, ponto. Uhum. Né? A bolsa, na época, era 1.675, né? Ela foi atualizada recente, né? Aí eu falei, cara, eu vou entrar porque não dá para... eu era estagiário do TJ, ganhava R$ 900 na época. Não dá para eu me formar e me formar e voltar para o zero. Já vou ter que pagar CRP, já vou ter que ter custos, vou ter que comprar materiais para trabalhar, né? Vou ter que ter algumas roupinhas mais legais para frequentar esses lugares que são quentes, né? Uhum. E aí entrei no mestrado, né? Consegui, eu acho que eu passei em segundo, consegui a bolsa, né? E aí, nesse período que eu estou falando do voluntariado, né? Eu saí da faculdade e já fui logo para o mestrado, né? Eu colei grau especial, colei grau sozinho, eu, a diretora e minha mãe, praticamente, Uhum. né? Porque eu já queria entrar no mestrado. Nesse período, eu fui tendo esses trabalhos voluntários pontuais, né? Para ter experiência com esporte, mas o meu ponto de segurança era a bolsa. E aí, 2018, isso, né? Quando eu me formei, 2019, passou um ano de bolsa. No último ano, veio aquele alerta. Caramba, vai acabar a bolsa. Ela é 2 anos só. Tem que ser Uhum. mais que isso. Né? E agora, o que que eu faço? Né? E aí eu comecei, fiz Instagram, né? O Psicologia do Atleta, né? Ele vem daí, ele vem do medo do mercado. Ele não veio de uma ideia super genial e vamos lá. Né? Ele Uhum. vem de tipo, eu preciso aparecer dentro do meu ambiente de trabalho. Né? E aí criei o Psicologia do Atleta, né? Comecei a postar algumas coisas no Instagram, comecei a ter um movimento mais ativo para o esporte, comecei a dizer que eu estava atendendo, etc. E aí, para minha curiosidade, né, eu acho que assim, uns 6 meses de trabalho nesse movimento, que não foi um movimento de tipo, vou fazer isso uma vez no dia. Bom, não. Foi um movimento que foi muito intenso. Eu publicava muito no Instagram, eu visitava muitos lugares, eu mandava mensagem para todo mundo, né? Mandava mensagem para a treinadora da natação, treinadora da ginástica, treinadora do atletismo, para todo mundo que eu via. Que tinha algum link com federação, com associação, que trabalhava em algum lugar, eu mandava mensagem. Né? O que me surpreendeu, assim, que no período de 6 meses, eu já estava tendo mais retorno financeiro de atendimentos particulares, de pequenos serviços com instituições, do que da minha bolsa. Que aí foi Uhum. quando me deu aquele clique. Eu falei, nossa, como assim, cara? Eu morrendo de medo disso aqui que eu estou fazendo agora. E esse movimento de ir conhecendo gente, de aparecendo no Instagram, de fazendo as coisas, está me dando mais dinheiro do que a bolsa. Né? A bolsa era 1.675, em 6 meses eu estava conseguindo tirar 2.000 e pouquinho assim, de serviços Uhum. individuais. Aí eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Né? Eu poderia estar ganhando 2.000 e pouquinho já há um ano. Isso faria uma diferença. Né? Sim. E aí tá, né? Para mim ficou bem óbvio, assim. E ficou mais óbvio quando eu comecei a trabalhar com a Ronélia da True Sports, né? Ronélia era uma treinadora de futsal. Eu trabalhava com futsal feminino da UFAM, a Ronélia treinava outras equipes femininas, né? Na UFAM eu já dizia, eu falei, cara, eu quero trabalhar com essa mulher, bicho. A única mulher treinadora, né? Treinando, né, equipes de futsal, e assim, sempre numa postura muito confiante, sabe? Dentro do Uhum. esporte. Eu falei, essa mulher é foda, eu tenho que trabalhar com ela um dia. Né? Dito e feito, em 2019 ela me procurou, né, para trabalho. E aí, é, conversa vai e vem, meu Instagram ele tinha uma logo.
era um bonequinho correndo, assim, né? Representava o Uhum. esporte, né? Ela virou para mim um dia e ela falou, Matheus, tira essa logo do teu Instagram, pelo amor de Deus. Bota tua foto, bota tua foto, mostra quem tu é. A Vanélia me disse o seguinte, em anos de trabalho, é a primeira vez que eu não me sinto sozinha na cidade. Sozinha no sentido de, eu acredito numa filosofia de trabalho no esporte, ela coincide com a tua. Aham. Parece que eu não estou falando só agora. Né? Ela fala de cuidado com crianças, né? Ela tem um dos pilares do trabalho com crianças na Tio Esportes é o socioemocional, né? E ela falou, parece que agora eu tenho alguém com quem falar sobre trabalho, né? Ela falou, tira isso, mostra a tua cara, mostra quem tu é, porque quem não é visto não é lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado. E aquilo ficou na minha cabeça, quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Aí eu mudei a foto, tirei a logo, botei minha foto, comecei a me apresentar, fui mudando a postura, né? Dentro dos lugares. O meu cartãozinho, né? Também fui abrindo mão. Meu cartãozinho, eu vejo que muitas coisas, às vezes, esse cartãozinho, às vezes, é fonte de insegurança, né? Fonte de confiança, Uhum. né? É, Não quero ter verdade. contato com as pessoas, eu vou dando cartão, Uhum. né? Vou dando cartão. Então, é mais fácil dar o cartão do que eu me oferecer para dar uma palestra dentro de uma instituição e dar de cara com 50 pessoas dentro de uma empresa, dentro de uma instituição esportiva. E aí eu comecei nesse movimento de tipo, cara, eu tenho que apresentar a psicologia do esporte para as pessoas, eu tenho que conhecer as pessoas, eu tenho que falar do que é esse trabalho, né? Tomei muitos nãos e alguns sim. Os nãos são maioria até hoje. Os nãos são maioria até hoje, né? Mas isso foi abrindo portas, né? No sentido de as pessoas me dizerem, Matheus, eu achava que nem tinha psicologia do esporte aqui. E a psicologia do esporte no Amazonas, ela começa junto com o boom da psicologia nos anos 90, né? Então a gente tem pessoas aqui que Uhum. atuaram nos anos 90, né? Ali nos anos 98, 99. Então caminha com o boom de produções da psicologia social do esporte, por exemplo. Mas não tinha esse entendimento de que as instituições, as pessoas, elas não têm o compromisso de buscar entender o que é a psicologia do esporte. Quem conhece a nossa Uhum. ciência é a gente. Né? Então foi isso que eu acabei tirando do que a Vanélia disse. Eu falei, eu que tenho que aparecer e mostrar minha ciência, senão não vai. Né? E isso foi abrindo portas aos poucos, sabe? Isso foi me ajudando a entender um pouco mais algumas habilidades que eu não tinha tão elaboradas, né? Eu precisava elaborar, como, por exemplo, apresentar uma proposta. Né? As primeiras Uhum. propostas que eu apresentei, eu tenho certeza, se eu for catar meus documentos aqui, elas vão ter 6, 7, 8 páginas. Hoje, se eu for montar uma proposta, ela não vai ter. Se ela tiver 2 páginas, uma é uma capa, bonitinha, assim, com a logo da minha empresa. Uhum. A outra é o que um gestor precisa saber para me contratar. É o objetivo do meu trabalho, tempo de trabalho que eu quero usufruir, preço desse serviço, né? Então foram coisas que eu fui percebendo, assim, que o problema não estava na sociedade. O problema estava em como eu, do meu ponto de psicólogo, tinha que me comunicar com a sociedade. Então, dependendo do que eu falo, isso vai gerar uma sensação de valor que é diferente nas pessoas em relação à psicologia, né? Só que isso foi gerando um movimento que eu não esperava até por conta da pandemia, né? 2019, as coisas começaram a ficar legalzinho e tal. 2020, março, veio o primeiro lockdown. Todos os meus trabalhos eram presenciais, todos, todos. Eu não tinha isso daqui, né? Tudo, tudo. Tudo eu saía de casa, ia no lugar tal, ia não sei onde. Atendia na salinha do clube da natação, que também era o depósito de armazenamento de materiais. Né? Então, era assim. A pandemia é mais um Março, marco de criatividade nas nossas vidas, né? pô, março parou tudo. Março tomei um susto. Eu falei, meu Deus, saí do Uhum. zero, cheguei aqui e voltei para o zero. Lascou-se. E para todo mundo, não foi só para mim, né? Para todas as Sim. instituições esportivas foi o mesmo susto, assim, principalmente quem tem empresa esportiva. Putz, por sorte, o Instagram ele já estava já no movimento que
né? Chegando em atletas, chegando em gestores, chegando em treinadores. 2 meses depois, assim, tem uma virada assim, muito rápida, né? As pessoas começam a procurar muito a psicologia. Eu estava lá na internet. Sim. Então, assim, psicologia do esporte. Era muito fácil chegar no meu nome porque é psicologia do atleta no Instagram. Então, Uhum. assim, botava psicologia do. Pá, já saía lá. Né? Então, isso foi gerando um movimento de eu alcançar atletas que não estavam aqui. Né? Final de 2020, eu fui fazer um mapa, né, para entender, cara, onde é que estão as pessoas que eu estou atendendo? Eu estava atendendo atletas em mais de 17 estados, né, e praticamente em 3 continentes, América do Sul, América do Nossa. Norte e Europa, né? Aí eu falei, caraca, cara, que doideira foi a pandemia, né? Eu comecei, estava dando certo, parece que vai dar tudo errado. Aí começa um novo movimento. Eu usava a câmera do computador. Se eu trocar a câmera do computador aqui, vocês vão ver a diferença absurda, né? Vai ficar escuro, vai ficar ruim aqui, Aham. né? Aí tive que comprar câmera, tive que comprar não sei o quê, tive que ajeitar o quarto para ficar arrumadinho, né? Para fazer atendimento, tive que ir organizando um monte de coisa, né? E aí mudou, né? De lá para cá até hoje, né? O meu trabalho tem estado muito nessa dinâmica, né? Eu tenho atletas que estão fora, eu tenho atletas que estão aqui, eu tenho atletas que estão em outros países, né? Mas muito por conta dessa comunicação, né? Que ela foi ficando vascularizada em comunidades distintas, em comunidades Uhum. que eu nunca pisei o pé, né? Em quadras, em pistas, em ambientes que eu não tô lá, mas as pessoas chegaram até mim de alguma forma, né? Então isso foi me alertando para a necessidade de eu entender mais sobre finanças, de eu entender mais sobre a importância do funcionamento de uma empresa, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo que alguns colegas às vezes perdem clientes por conta disso, um descuido bobo, né? Muitos clientes, né, que eu tenho, eles declaram imposto de renda, tudo normalzinho, né, e eles pedem restituição dos serviços de saúde. Para isso, eu tenho que Uhum. estar com as notas emitidas e tudo organizado desse cliente. Então, assim, eu tenho clientes que estão comigo até hoje, né? Não só por conta do meu trabalho, mas porque eu tenho cuidado de, quando vira o ano e que eles vão declarar imposto, eles mandam mensagem para mim, Matheus, tu pode me mandar o resumo com tudo, né, que a gente teve de serviço contigo ano passado, de um dia para o outro. Eles têm um documento, né, com tudo que eles têm que apresentar dentro do Uhum. para apresentar para a Receita. Então, assim, parte do que eles investiram em mim vai retornar para eles e eles vão continuar trabalhando comigo, Sim. né? E aí eu fui vendo assim, um monte de burocracia que eu precisava compreender, né? Precisava entender para que eu continuasse tendo, né, essa clientela muito ativa ao meu redor, né? E até para não tomar umas multas de vez em quando, né? Teve um ano aí, por exemplo, que quando eu tirei CNPJ, eu não sabia, por exemplo, que eu tinha que pagar INSS, né? Como Uhum. o meu Prolabore, mas também INSS. Então foi um ano todo sem pagar INSS. Quando a gente foi puxar as informações do sistema, aí estava lá a pendência, né? Uhum. De nenhum pagamento de É. INSS. Aí tive que ir lá acertar tudo direitinho, né? Agora está, né, como dono da empresa e pagando meu próprio INSS, né? Mas não sabia, né? E aí isso eu tive que ajustar como é que eu planejo o orçamento. Então eu já sabia que aquele dinheiro, né, do INSS ele já não poderia ser usado em tais coisas porque ele é obrigatório todos os meses, né? A escola de psicologia do esporte, né, que é um projeto mais educacional para estudantes e psicólogos, né? Tive que pensar, né, como é que funciona o orçamento dela, quanto a gente remunera um professor que a gente convida para dar aula, né? Uhum. Então, tive que ir encaixando um monte de coisinha assim no meu trabalho para que as coisas funcionassem, para que as coisas funcionassem. Eu chamo isso hoje de cuidado administrativo. Eu considero isso um pilar de cuidado com as pessoas. Né? Eu explico para os colegas que fazem supervisão comigo, por exemplo, de a gente tem um pilar de cuidado que é técnico, né? O conhecimento que eu tenho dos livros, das coisas, né, para trazer para as sessões. Eu tenho um cuidado que é administrativo, que é de registro de documentos, que é de finanças, que é etc. Né?
E eu tenho um cuidado que é relacional, que é como eu construo esse vínculo e como é que eu sou, Uhum. né, nessa relação. É, Perfeito. E muita gente esquece disso, né? Muito muita gente psicólogo não esquece, faz. muita Bom, gente Mas eu quero esquece. ouvir um pouquinho a Marta, que ela tá quietinha. é porque assim, a gente já estourou o horário, né? Então, eu peguei aqui algumas falas do Mateus. Mateus é um menino. Imagina quando esse Mateus ficar adulto. Ele tá, sabe, Mateus? Que graça é eu lembrar de você falando da sua aflição quando você estava lá perdendo bolsa, não tendo pagamento, Deus o livre. e eu aí em Manaus e falando para investe, Matheus, investe. Mas eu quero chamar a atenção do público que está nos ouvindo, porque a psicologia tradicional e a tradição é essa que as universidades dão, né? Se não for os estudos, se não forem as abordagens que nós escolhemos para estar estudando a abordagem e vendo como é que essa psicologia do esporte pode falar a nossa linguagem, se não for explorar esse meio que ele colocou, porque é o campo, né, Adriana, para nós na Gestalt terapia, o quanto a gente precisa ler esse meio, o que o meio pede, esse grupo de encontros, Matheus, que você criou, que no meu caso aqui é o grupo de pertencimento, e os diferentes pilares trabalhados, né? Esse contato com a inclusão, o quanto você deve ter aprendido para além das leituras, esse contato com o futsal, e você vendo que as literaturas de peso ainda no Brasil são as estrangeiras, e depois você traz para uma Abrapesp, que é a psicologia do esporte brasileira, do Brasileiro. fazer, né? Então, eu quero chamar a atenção para toda essa diversidade, porque quando eu me lembro que quando eu comecei a viajar pelo Brasil, quando eu cheguei no Amazonas, o meu árbitro demorava 3 a 5 dias para chegar para apitar um jogo. E aí, de repente, aquele protocolo que eu usava no Rio, em São Paulo, no Sul, não dava para eu usar no Norte, né? Lá na Rondônia, lá no Acre, lá no Amazonas. Então, isso tudo são aprendizagens do vivido. Agora, vivido sem teoria, sem estudar, também não dá. Então, o que eu quero hoje deixar aqui, claro, é que eu e a Adriana, nós estamos nessa terceira temporada desse diálogo criativo, desse processo criativo, mas para dizer que além de você estudar, além de você ir para a prática, você está tendo que olhar para o social, para a política, para o financeiro, para a internet, você está tendo que estudar um monte de coisa. Nós também temos que tomar cuidado com essa coisa que só vende pela internet, mas que não se tem Sim. robustez na teoria, que não tem robustez na prática, que não tem essa organização na hora de emitir uma nota fiscal, e tudo mais, né? Então, acho que vale a pena aqui destacar que ser psicólogo é muito mais. Quando eu brinco com o Matheus, é o menino, quando ele ficar adulto, nossa senhora, ninguém dá conta desse menino, é porque, pensa, esse menino tem a idade de ser meu filho e está aí numa caminhada linda, né, Matheus? Está numa caminhada de crescimento e tem muito para acrescentar. Quantas habilidades cognitivas que o seu caminho permeia hoje com coisas novas, quantas coisas o campo te apresenta diferente e você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. Espera aí, deixa eu montar esse protocolo a partir dessa situação, né? Que é o que emerge a partir, é uma ferramenta de trabalho para nós, mas é isso, então, que eu quero destacar, porque o nosso tempo está aqui estourando, quero ouvir a Adri fechar, e você também, porque a gente já passou do horário, então nós fazemos Beleza. o podcast 1, 2, 3, tá, Matheus? Contigo?
Por mim, gente, eu adoro bater É, papo. Se deixar, bota um café aqui e vai embora. não, eu queria agradecer também. Acho que é uma história muito rica e que precisa ser registrada, precisa ser contada, né? Porque serve de inspiração, como eu falei, não só para psicólogos, mas a gente de qualquer área, né, de trabalho. Por onde eu começo, e esses medos aparecem, essas dúvidas aparecem, e ouvir histórias assim inspiradoras, acho que dá uma incentivada, dá uma motivada, a gente passa a acreditar que é possível. Queria só te pedir para mostrar mais uma vez o livro aí, para quem estiver vendo no YouTube, consegue ver a capa, consegue ver direitinho o livro, Psicologia do Esporte e Empreendedorismo, Matheus Vasconcelos. Eu mesmo não Eu, conhecia. é porque ele está em revisão comigo. Essa daqui é o modelo Ah, de revisão que foi é um enviado. Aí spoiler, então. é um spoiler. Possivelmente, eu digo aí que a gente está em setembro já, né? Eu acho que daqui para o fim do mês ele está revisado e para a versão final para já Opa, estar à Maravilha, venda já. Vou ver se eu maravilha, levo para o parabéns. Congresso. Vou ver se eu consigo levar para o Congresso. Sim, Esse livro aqui reúne um pouco desse diálogo que eu fiz aqui com vocês também, né? De experiências, falo de finanças, falo de associação, falo de sistema maravilha. conselhos, falo de mestrado, falo desse medo, né? Então, reúne um pouco assim do que fez o Matheus na região norte conseguir estar vivendo de fato da psicologia do esporte. Era algo que eu não Incrível, esperava e que as experiências foram acontecendo. incrível, Matheus, muito parabéns. obrigada. Muito Nada, eu que feliz agradeço. de te ouvir, muito feliz de ver uma força jovem empreendendo, criando, muito feliz de te ouvir e de falar com os psicólogos de uma forma geral e com os preparadores físicos, técnicos, enfim, quem está nos ouvindo, né? Que a nossa profissão vai além do atendimento, né? Ela vai desde uma preocupação com a VCB, com a vigilância sanitária, com Sim. as notas Uhum. fiscais, coisas que a gente não pensa, mas que vai muito além, né? Aí, Então, Sem obrigada, dúvida. Matheus. é isso. Querido, Dri, beijo, até a próxima. Matheus, querido, até a próxima. Até a A- próxima. Beijão, gente. Até. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.